No mês de setembro, o mês da Bíblia, nós também refletimos sobre os cuidados com a saúde mental através da campanha Setembro Amarelo. E para falar sobre essa relação entre a fé e os cuidados com a mente, sobretudo na prevenção das doenças psicológicas e do suicídio, nós recebemos hoje aqui no programa Em Tuas Mãos a psicóloga Socorro Lopes. Ela que é especialista em saúde mental. Seja bem-vinda. Obrigada, Tarcísio. É um prazer estar aqui com vocês. E para nós iniciarmos essa nossa conversa, esse diálogo, gostaria que você trouxesse para o programa Em Tuas Mãos o sentido da campanha Setembro Amarelo. A campanha Setembro Amarelo ela vem muito nesse sentido da prevenção ao suicídio, né? Mas não só isso, também nesse sentido de valorizar a vida, que hoje em dia na correria que a gente vive, na sociedade em que a gente vive, em que somos tão cobrados a ser produtivos, a fazermos alguma coisa, cada vez mais ansiedade, depressão vem assolando a população. E o número de suicídio cresce cada vez mais, tanto no nosso estado quanto no nosso país. Então é muito válido que a gente tenha esse olhar mais sensível e mais delicado a essa causa, nesse sentido, desse cuidado. A valorização da vida é um ponto muito caro para nós cristãos, seguidores de Jesus. Ele nos colocou no mundo para ter vida e vida em abundância. Mas nós sabemos, como você colocou, a respeito da campanha Setembro Amarelo, que muitas vezes essa vida pode sofrer alguns baques, né? Algumas dificuldades relacionadas, sobretudo, à saúde mental. Então, gostaria que você trouxesse para nós as doenças mais comuns e o que elas podem provocar na pessoa ao longo do seu desenrolar. Hoje em dia, né, a gente vê muita questão da ansiedade e da depressão. A pandemia ela trouxe esse boom, sobretudo da ansiedade para a nossa sociedade, né? A ansiedade que vem nessa questão desse pensamento acelerado, esse pensamento no futuro, pensamentos que as coisas não vão dar certo, tá sempre com aquele sentimento de que tem algo dentro de mim que está querendo sair, mas eu não sei o que é, não sei como, aquela angústia, aperto no peito. Né? E essa depressão também vem no sentido desse rebaixamento desse humor, de não conseguir mais ver prazer nas coisas que anteriormente gostava de fazer. Então é muito importante a gente ter esse olhar delicado para como a gente está se sentindo e principalmente as pessoas ao nosso redor também, o comportamento que elas estão demonstrando. A depressão, sobretudo, a gente pode diagnosticar em mudanças repentinas de rotina ou na forma como a pessoa se comporta, né? Por exemplo, insônia constante, sendo que antes não tinha, ou sono excessivo, sabe? É a questão dos extremos. O que é que está no extremo, né? Eu como pouco ou eu comecei a comer muito. Tudo isso é de se observar essas mudanças no comportamento de cada pessoa, porque pode estar indicando alguma coisa que venha a estar sendo sentido. E como se dá o tratamento dessas patologias psicológicas? Geralmente a gente primeiramente, né, encaminha a essa questão de uma avaliação psicológica para ver como é esse comportamento, como está acontecendo. E esse tratamento pode se dar também no sentido tanto da união do psicólogo com o psiquiatra, que é muito importante a gente quebrar esse tabu. Né? Hoje em dia a gente vive numa sociedade em que prega para a gente que o pedir ajuda é um sinal de fraqueza. E na realidade muitas pessoas se privam desse direito de pedir ajuda por medo de se ver como alguém fraco. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, eu costumo dizer nos meus atendimentos que estar ali naquela posição, falando que realmente necessita de um apoio para continuar, a gente precisa de muita força para dar esse passo. Principalmente quando a gente escuta muitas vezes comentários desnecessários e muitos tabus acerca dessas doenças que realmente é algo sério e deve ser levado em consideração na nossa sociedade, porque vem assolando muita gente e causando cada vez mais sofrimento. As pessoas costumam vulgarmente associar a depressão, a ansiedade, à falta de Deus. E nós sabemos, já comprovado cientificamente, que não é isso, né? São vários outros fatores, como você colocou, que acabam desencadeando essas situações de patologias psicológicas. Mas eu gostaria que você trouxesse aqui para o nosso telespectador a importância da fé no acompanhamento e no tratamento dessas doenças mentais. É importante a gente também trazer nessa visão de que as coisas elas podem ser complementares, mas não necessariamente a mesma coisa. Em que sentido? De trazer a religião, a fé e a espiritualidade,
que ela, nessas zonas de estudo, se apresentam como formas diferentes, né? A religião vem nesse sentido da doutrina, de seguir a doutrina da religião. A fé vem no sentido de acreditar em algo maior. E a espiritualidade já está no sentido da minha forma subjetiva e pessoal de vivenciar essa minha relação com algo maior em que eu acredito. Então, sobretudo, a psicologia ela se debruça muito nessa questão da espiritualidade, de como é que o meu subjetivo se conecta a algo maior para gerar um prazer e um bem-estar maior em mim. Né? Sobretudo, a Organização Mundial da Saúde, ela já traz o conceito de saúde como o bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Ela já coloca nesse conceito essa questão do espiritual. E a fé ela vem nesse sentido de agregar ainda mais nesse tratamento, no sentido de que quando a gente está com uma doença emocional, né, com alguma questão, sobretudo a depressão, é muito difícil para a gente acreditar que dias melhores estão por vir, acreditar que alguém possa nos entender e nos ajudar. E a fé ela vem nesse sentido, de dar aquele toque a mais de vão ter dias melhores. Eu estou passando por um dia ruim, mas vão ter dias melhores. Então é muito importante alimentar isso e trazer essa questão que você falou, que muitas vezes a gente escuta na sociedade, né? Que é porque é fraca, é porque não tem Deus. E muitas vezes esse discurso, essa frase, entrando, né, sendo internalizada para alguém que já está passando por um momento assim, acaba destruindo o único recurso de enfrentamento que muitas vezes ela tem, que é a fé, que é algo onde ela se apega, algo maior, onde ela deposita sua esperança de um dia não sentir ou sentir um bem-estar maior diante daquilo que ela está sentindo. Então é necessário ter muito cuidado com o que nós dissemos e o que nós passamos para as pessoas. Não só no sentido de quem tem a doença diagnosticada, porque a gente nunca sabe quem está do nosso lado e o que está sentindo. Então, cada vez mais é necessário a gente ter esse manejo no que falar ao outro, principalmente nesse sentido da fé. Socorro, nós já estamos chegando ao final da entrevista e eu gostaria que você trouxesse um pouco da prática. Nós todos cristãos somos defensores da vida pela fé. E como tornar isso prático também na defesa da vida das pessoas que vivem situações de sofrimento psicológico? A gente pode tornar isso concretizado na forma do acolhimento, do estar ao lado, da escuta. Né? Muitas vezes as pessoas que têm algum transtorno, algum problema emocional, elas não querem uma solução para o seu problema, ou até mesmo você não tem a solução daquele problema. A pessoa só precisa ser ouvida, escutada, acolhida. E é necessário que a gente se coloque nesse papel, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que têm ao lado alguém que ama, que passam por essa questão, se colocar nesse lugar de acolhimento. Então nós agradecemos a você por sua disposição, por nos trazer esse assunto tão importante e nos ajudar a refletir sobre a valorização da vida pela fé no cuidado uns com os outros. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo espaço.